E aí, beleza? Nosso quarto dia desse devocional sobre posicionamento. E eu sempre pergunto isso toda vez. Você já viu o dia 1, 2 e 3? Já acompanhou lá atrás? Volta lá ver para você entender o que nós estamos dizendo e ver as conexões daquilo que está sendo proposto para você. E que o Senhor mexa com o seu coração aí, que sugere algo, que te dê vontade de praticar e desenvolver essas coisas aí também. Beleza? E antes da gente começar, faz o quê? Se inscreve nesse canal, ativa a notificação para você receber esse material. E não esquece que nesse canal já tem muito devocional da hora e tem dicas aí para te ajudar a estar desenvolvendo mais, desenvolvendo o teu caráter, desenvolvendo o relacionamento com Deus, desenvolvendo áreas da tua vida. Tá tudo aí separadinho em playlist. Entra ali no canal e vai em playlist. Você vai ver o tanto de tema da hora que tem. Curtinho, rápido de fazer. Beleza? Então hoje, continuando nisso, eu quero trazer um tema, quero trazer um texto, na verdade está lá em Daniel 3. Eu vou tentar ser o mais sucinto, mas é muito legal esse texto inteiro. Então se quiser ler, acompanhar completo, leia depois Daniel 3 inteiro. Eu vou ler a partir do versículo 7 para tentar dar uma acelerada aí nisso tudo. Eu vou tentar pegar aquilo que eu quero trazer sobre esse ponto e essa história é bem legal. Entenda que a palavra ela é um registro, sabe? Não entenda como um livro de fábulas. Na verdade, a palavra de Deus é um registro e te mostra precedentes de como você pode viver também. Ela mostra como pessoas enfrentaram e lidaram com certas situações para que a gente possa fazer o mesmo, sabe? E a gente poder colher tudo aquilo que o Senhor promete para nós. Então vamos ler lá a partir do versículo 7, Daniel 3, a partir do versículo 7, que fala assim: Por isso, logo que eu ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de músicas, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de músicas, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus pode livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. O rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo.
Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha que da hora. É um texto extenso, eu sei, mas eu queria que você pudesse contemplar isso tudo, você entender isso tudo, poder ter acesso a esse texto inteiro. Olha o que esses homens fizeram. Isso aconteceu, gente. É uma decisão tua de crer na palavra de Deus ou não. Se para você a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus e é verdade, então você tem que acreditar nisso aqui como verdade. E quantas vezes nós somos subjugados por pessoas e a gente cede a isso? Às vezes é um patrão que está querendo que você faça algo imoral e a gente cede. Por quê? Por medo de ganhar a conta. Olha o que esses meninos fizeram. Olha a postura deles diante do rei que podia acabar com eles. E fez isso. Tentou acabar com eles. Mas eles falaram algo que eu achei muito legal. Eles falam que eles não precisam se defender diante do rei. A gente não conhece essa cultura aqui no nosso país. O que o rei manda não tem jeitinho, não tem direitos humanos, não tem nada que possa travar. O que o rei mandou vai ser feito e acabou. A gente não conhece esse tipo de cultura. Mas o rei chega pessoalmente a intimar eles, falando, ó, é bom pra vocês que vocês façam isso, hein? Tipo, chega a intimidar eles de novo, ameaçá-los. E a resposta deles é, ó rei, nós não precisamos nos defender diante de você. O nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, nós continuaremos adorando ele, cultuando ele, e não iremos nos prostrar. Olha isso. E quantas vezes nós fazemos o contrário? Diante de medo de ganhar conta, diante de a gente achar que vai perder amizades, que a gente vai perder vantagens em relacionamentos, o networkzinho, né? Quantas coisas nós nos comprometemos a nossa integridade, quantas coisas nós não nos posicionamos de forma sólida diante de uma sociedade corrupta, a gente não se posiciona de uma forma correta para glorificar o nosso Deus. Mesmo que pessoas venham tentar nos empurrar, nós vamos falar, eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou me prostrar diante de outros deuses, porque só temos capacidade, só poderemos ter um único Senhor. Qual é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? E você tem que decidir se você vai permanecer firme a Ele ou não. Olha que incrível, eu gosto muito. Cada vez que eu vou falar sobre posicionamento, eu me lembro muito dessa passagem toda vez. Porque esses meninos arriscaram a própria vida para glorificar o próprio Deus, para se dedicar a Ele, mesmo que fosse risco de morte. Olha que da hora isso, né? Eu oro para que isso inspire o teu coração, para que você consiga se posicionar de forma madura diante de uma sociedade. Porque isso nós estamos falando para pessoas que são cristãs, certo? Pessoas que dizem que são de Jesus. Se eu digo que eu sou de Jesus, se Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é o meu Deus, essa é a conduta que nós temos que ter, mesmo que custe a nossa própria vida. Legal isso, né? É algo que a gente não está acostumado a ouvir. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que é assim que homens e mulheres de Deus se portaram, se posicionaram diante de toda e qualquer situação. Que isso venha te inspirar hoje. Eu quero orar para te ajudar nisso. Mas entenda que você pode pedir para Deus isso, pedir perdão por ter cedido para pessoas e pedir para Ele te dar coragem e força, mas ao mesmo tempo equilíbrio. Senão a gente vira uns anarquistas que começa só a bater boca. Não, a gente vai obedecer ao Senhor primeiro. E se o Senhor mandar a gente se prostrar, nós vamos se prostrar. Nós temos que entender. Mas te garanto uma coisa, o Senhor nunca vai mandar você se prostrar diante de outro Deus. Nem dinheiro, nem o que é que seja. Que o Senhor possa falar com você agora também. Jesus, a gente quer pedir muita direção, Senhor. Primeiro pedir perdão pelas vezes que a gente se submeteu a coisas que nós não deveríamos fazer. Mas hoje eu peço que o Senhor traga equilíbrio, que o Senhor traga força, coragem, que o Senhor traga discernimento para a gente saber
como é lidar dessa forma, como é se posicionar dessa forma diante de uma sociedade assim. Nós queremos parar de nos prostrar diante de outros deuses, Senhor. Nós queremos parar de nos submeter a pessoas que não era para nós nos submetermos. Nos ajuda a entender isso, nos ajuda a praticar isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver isso constantemente. Em qualquer área, em qualquer local, se é no nosso trabalho, se é na nossa família, se é na igreja, onde é que seja. A gente aprender a se posicionar da forma correta. E não mais ficar te negando, Senhor. Nos ajuda a ver isso. Abre os nossos olhos, Espírito Santo. E nos lembra, nos ensina como faz para fazermos isso todo dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor tenha falado com você, que isso venha tocar o teu coração, não se condene, não fique se pesando, que você possa ir agora para um cantinho e conversar com Ele, e você falar, Deus, eu tenho feito isso, eu não tenho feito isso, como é que eu faço, como é que eu procedo agora? E Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar. Beleza? Então não esquece de comentar para mim aqui como é que foi esse dia. Foi da hora? Foi legal? Ficou com dúvida? Vamos conversar um pouco aí. Manda lá as suas dúvidas, a gente pode ir conversando. E não esquece que eu também tenho um Instagram para você poder acompanhar mais de pertinho o dia a dia, o rolê das coisas que eu faço por aí. Valeu? Então até a próxima. Tchau!